Boa noite, pessoal. Queremos dar as boas-vindas aqui a esse encontro, a esse bate-papo, uma conversa. O BBI fica muito contente de receber a todas e todos. Oxe. E enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar, vou compartilhar uma Entendi essa. música, nossa chegada. Só me confirmem se vocês estão conseguindo ouvir. Não, Zária, tem que compartilhar o som. Não? Agora sim, agora sim. Sim. Tá. مش ناوي شرح نواياك خلي لسانك بيفصل خلي الوقت اللي عطيته لك والطول النفس اللي كنت لك بس قبل ما تقبلني اللي شو كان صاري Para quem está chegando, a gente está ouvindo um grupo libanês chamado Mashro Leila. Ele é um grupo de rock, indie rock, muito conhecido no Oriente Médio, que fala sobre questões de gênero, sexualidade, abertamente. كيف بتبيعني لرقومك رقومك كيف بتبيعني لرقومك كيف خسرتك لرقومك كيف بتبيعني لرقومك Bom, ao som de Mashro Leila, damos as boas-vindas a todas e todos. A gente estava escutando um grupo libanês que fala abertamente sobre sexualidade e gênero, numa região em que isso não é tão comum, e apesar de terem enfrentado boicotes, até ameaças de morte, terem os shows proibidos em países como o Egito, eles continuam trazendo a mensagem deles. Estiveram em São Paulo, no Sesc Pompeia, numa apresentação que eu tive a chance de estar. Vale muito a pena conhecer mais sobre esse grupo.
Boa noite, acho que eu conheço quase todo mundo aqui. Eu sou o Zário Ferragem, professor na UFSCar, um dos coordenadores do MBI, e é com muita alegria que dou a boa-vinda às pessoas que aqui se encontram para que a gente possa trocar um pouco sobre essa temática tão rica que é a diversidade e inclusão. E eu costumo dizer que eu sou da tribo dos educadores, mas também sou da tribo dos curiosos. Sou da tribo dos diversos. Eu acho que eu aprendo muito quando eu me confronto e me encontro com outros saberes, né? Então, esse vídeo do Marshall Ley, ele já traz aí, poxa, diversidade, nossa, vai muito além das nossas fronteiras, né? A gente vê um vídeo aqui de um país multicultural como o Líbano, né, que tem populações cristãs, muçulmanas, árabes, druses, enfim, de uma riqueza gigantesca, né? Bom, vou voltar a compartilhar aqui a minha tela e queria começar, né, até honrando o que o recente passagem de um filósofo e biólogo chileno, né, sul-americano, Humberto Maturana, que dizia: o amor não requer uma teoria. Né? A gente pode ter, por exemplo, 1001 teorias do porquê eu não vou ter um pet, até você ter um pet na tua frente, né? Então, assim, a gente está, acho que, começando, chegando aqui, procurando por outras epistemologias, outras áreas do saber, e nada mais justo do que trazer algo do Sul, né? Maturana foi um grande pensador, né? Estudou em Harvard, estudou no MIT, foi para os Estados Unidos, voltou, e ele, né, enfim, cunhou várias teorias, entre elas da autopoiesis, né, que é a construção de si mesmo, mas eu gostei muito disso, né? Ele diz também que o amar é a única sensação que expande a inteligência. Então, que a gente se conecte com essa energia hoje, para que tenhamos aqui uma troca não só amorosa, estou vendo uns coraçãozinhos já saindo, mas também cuidadosa, atenta, né, que nos traga conhecimento e pertença. Né? Então, acho que com essa energia que recebemos todas as pessoas aqui. Falando de amor, também queria citar Bell Hooks, né, que diz que o amor é uma ação, nunca simplesmente um sentimento. A gente está para entrar hoje num tema, né, das ações afirmativas, da diversidade e da inovação, inovação sistêmica, inovação de si próprio, inovação das organizações, né? E quando a gente fala desses temas, muitas vezes emerge uma certa raiva, né? É muito comum a gente sentir raiva do mundo, das desigualdades, né? E a Bell Hooks disse: olha, gente, vamos amar mais também, né? Tem limites até onde eu vou, até onde vale a pena, né? Então, que a gente consiga aqui se conectar com essa força do abraço. Se hoje ainda não podemos nos encontrar fisicamente, as nossas vozes nos tocam, né? Então, que nos toquemos com delicadeza, com amorosidade pelas nossas vozes. E a gente não podia deixar de citar também o professor Otto Scharmer, que cunhou a teoria U, uma das bases epistemológicas do MBI, né? E ele diz: olha, você não pode mudar um sistema a menos que faça o sistema ver e sentir a si mesmo. Né? Em que medida nós estamos abertos para, primeiro, nos vermos e nos sentirmos? Então, gostaria que você prestasse atenção como está chegando, como que vai chegar. A gente preparou aqui uma horinha juntos, né? O que tipo de sensações, o que você sente em você próprio, tá? A gente vai usar o Mentimeter, e eu queria pedir aqui para todo mundo, se puderem colocar até no chat, uma maneira da gente ter uma interatividade um pouco maior, tá? Acessar o www.mente.com e usar o código de hoje, que é o 4077750. E daí eu queria começar dizendo, enquanto vocês vão entrando, né, que até peguei esse slide da professora Georgia Cunha, que está aqui com a gente, né, da importância sempre da gente esclarecer o nosso propósito, né, e a intenção de hoje. E acreditamos que não existe... Rapidinho? Opa! Retorna Sim. o slide, porque nesse não tem o número. 4777750. Beleza, obrigada. Obrigado, Mar.
Eu vou até já colocar, então eu posso... Cadê? Já conseguiram aí colocar no chat? Pronto. E eu queria dizer aqui que foi muito, acho que o passo do MBI começar a entrar, né, da gente entender que diversidade e inovação estão muito intrincadas, né, diria que, acho que o nosso propósito é principalmente conectar pessoas e saberes numa roda virtual, com leveza, profundidade, um pouquinho de arte, para a construção de uma sociedade mais consciente e solidária. Tá? E o dia de hoje, em especial, a palavra conexão é a nossa base intencional. Né? A gente intenciona hoje procurar o entendimento, um vocabulário, o próprio storytelling, né? A contação de histórias em relação às ações afirmativas, à diversidade e à inovação. Eu coloco essa foto aqui de um toque no Memorial do Holocausto em Berlim. Né? Lembro quando eu fui para lá, sou professor no curso de turismo na graduação, né? Eu fiquei muito impressionado assim como que às vezes os turistas estão pulando, brincando de esconde-esconde, num lugar que tem tanta história, né? Então a gente sempre procurar se conectar, entender o que está sendo dito, o que está não dito, né? E o quanto essa atenção, essa qualidade atencional nos enriquece a vida, nos gera, na verdade, muito mais conexão consigo próprio, né, com a gente mesmo e com o outro. Daí, falando de conexão, queria saber de onde você fala, né? Onde é que eu estou? Né, a gente está organizando essa live num momento pandêmico ainda, né? Compartilho aqui com muita alegria que eu fui vacinado ontem, estou um pouquinho grogue com a pancada da AstraZeneca e feliz de estar assim, né? Mas espero que em breve a gente possa estar mais tempo juntos, mas esse modelo híbrido veio para ficar, né? E estou vendo aqui a presença, bastantes pessoas de Sorocaba, que bacana, tem gente lá de Minas Gerais, Monte Santo de Minas, beijo para você, Fernanda Luz, que eu sei até quem é, Indaiatuba, São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, olha que legal, Belém, lá do Pará, no norte do Brasil, né? A gente já voa assim e com a imaginação a vários quilômetros. Legal, bastante gente de São Paulo, fico bem contente. Gente de Campinas também, de Guarulhos, um abraço para o Ramires, né? E mais pessoas que estiverem aí. Legal. E daí eu queria perguntar, né, antes da gente começar, assim, de 0 a 10, qual é o seu conhecimento sobre o tema das ações afirmativas? Né? Queria que você respondesse, né, se você se sente, assim, mais introdutório, bem introdutório, de 0 a 3, já ouvi falar, conheço algo, né, de 4 a 5, nossa, tenho aprendido coisas, tenho espaço ainda para aprender de 6 a 8, ou, de certa forma, é um tema que já estudei um pouco e tenho um conhecimento relativamente bom a respeito. Né? E estou vendo aqui, pelo nosso Mentimeter, legal, temos já 7 votantes. Acho que é interessante para a gente começar, né? Primeiro, já gostei dessa turma, porque ainda não apareceu ninguém que é de 9 a 10, né? E eu acho que se eu fosse responder, eu colocaria aqui, não sei, eu acho que entre 4 a 8, sabe? Porque cada vez que eu exploro mais a temática, eu descubro um cantinho dela, né? Que tem algo para eu aprender. Mas legal, estou vendo aqui um nível relativamente iniciante. A gente vai falar hoje sobre as ações afirmativas, né, dentro do contexto universitário, mas a gente também vai colocar, assim, conectar um pouco como essa diversidade cognitiva, né, diversidade de pensar, né, um pensamento mais heterogêneo, tende a amplificar e potencializar a inovação, né, para que a gente tenha aí resultados exponenciais, né, sinérgicos. Bacana. A gente queria saber um pouco quem é que está aqui, né? É opcional responder, é mais para a gente ter uma ideia de quem são as pessoas, inclusive, são
live na quarta-feira de noite, né? Branca, preta, amarela, parda, indígena, né? Estou vendo aqui já 11 pessoas respondendo. E é interessante, né, porque já pontua aqui o quanto os espaços virtuais e universitários são espaços da branquitude, né? Eu costumo fazer essa pergunta na minha sala de aula na graduação e percebo ainda uma presença, né, vamos nos olhar, né, da branquitude nesses espaços, né? Infelizmente não vejo aqui nenhuma pessoa indígena, por exemplo, só para a gente pontuar, né? Queria saber com qual gênero você mais se identifica, né? Então, se você nasceu no sexo feminino e se identifica como mulher, você seria uma mulher cisgênero, né? Ou mulher cis. E a mesma coisa, né? Enquanto homem, nasci do sexo masculino e me identifico como homem, seria um homem cisgênero. Lembrando que cis é tudo aquilo que não passa uma linha, né? O trans é algo que atravessa. Por isso que a gente fala um transatlântico, atravessa a linha do Atlântico, a Transiberiana, atravessa a Sibéria. Já a província Cisplatina, né, o antigo Uruguai, estava do lado de cá do Rio de la Plata, né, ou a Cisjordânia, do lado de cá do Rio Jordão. Por isso que a gente diz, né, para quem não conhece tanto isso, a questão da identidade de gênero. E a gente sempre coloca também, se preferir não responder ou não sabe, né? Interessante, estou vendo aqui uma presença, né, de mulheres cis. É interessante também ter uma pessoa não binária, muito bem-vinde, tem um homem trans, muito bem-vindo. O quanto os espaços universitários também são espaços da cisnormatividade, né, como que se fosse o natural, né, temos mais pessoas cis, né, isso já implica um pouco, demonstra aqui, talvez, a dificuldade das pessoas trans de aceder a esse lugar, né. Queríamos também saber com qual orientação sexual você se identifica mais, né? Estou usando aqui orientação, não gosto tanto, tem uma controvérsia, pode ser expressão sexual, tá, se você preferir, né? E eu estou até orientando um TCC sobre mobilidade de corpos trans no turismo, e eu e minha orientanda, a gente encontrou 54 orientações sexuais, tá? 54. Então aqui a gente colocou homossexual, heterossexual, bissexual, pan, outros, né? Mas é interessante porque tem desde androssexual, o interesse pela figura masculina, a pessoa que diz, olha, bissexual para mim é um pouco forçar a barra, mas eu sou não monossexual, não sou nem hétero, nem homo, né? Então, assim, interessante a gente olhar a riqueza de cores, né, que existe aqui. E vejo que esse grupo, né, existe algo de diversidade sexual, mas a gente tem ainda uma presença heteronormativa. Então, eu diria cis heteronormativa branca, tá? Trazendo aqui o que tem aparecido com quem a gente está conversando, né? Queria saber também se você possui algum tipo de deficiência, seja ela uma deficiência mental, alguma deficiência de mobilidade, ou visual, ou auditiva, né? É interessante, assim, porque quando a gente fala de diversidade, né, olha só o quanto as pessoas com deficiência acabam não entrando nos espaços como o que a gente está agora nesse momento. Impressionante, não estou vendo ninguém com alguma deficiência. Fica registrado, então, aqui, né, e como nós lidamos com isso. Bom, gente, queria, assim, acho que, para finalizar essa primeira parte, dizer que eu sou professor, já fiz 10 anos, né? Tem aí mais de 10 mil horas, eu acho, enquanto prática docente. E eu estou na UFSCar faz 5 anos em agosto desse ano. E foi muito interessante, porque em toda a minha experiência, né, eu tive uma experiência acadêmica fora do Brasil, eu fui com uma bolsa, com tudo pago pelo governo do Japão, para fazer meu mestrado, meu doutorado lá em Tóquio, né, e é um país que tem as suas questões, não vou nem entrar aqui no mérito, mas foi uma das primeiras vezes que eu me vi racializado, e o cansativo, muitas vezes, que é isso, né? Foi até uma das razões que me fez querer voltar para o Brasil, onde eu me sinto um ser social pleno. Mas, enquanto professor, né, eu passei por instituições muito boas, privadas, né, comecei a lecionar, aprendi muita coisa, né, com carinho aí pela SPM, onde eu dei aulas, trabalhei na gestão, na FAAP, e foi muito interessante, porque foi chegando na UFSCar que eu me deparo
com os meus primeiros estudantes indígenas, né? Nunca tive como professor um estudante cuja primeira língua no Brasil não fosse a língua portuguesa, né? Muitas vezes eu tenho até uma aluna, por exemplo, de São Gabriel da Cachoeira, que o português é a terceira língua dela, né? Ela tem a língua, a mãe, se eu não me engano, que é o tucano, depois o espanhol pela proximidade, daí vem o português, né? E quando eu entro na UFSCar, eu faço um curso, né, um curso de extensão, sempre gostei muito de estudar, academia de professores, que era sobre a história das ações afirmativas, que é uma política já implementada na universidade, na graduação, para acessibilidade, né, desses alunos. E foi muito interessante, assim, como eu percebi a riqueza de trocas, né, e o acolhimento que é necessário também para lidar com o diverso. Então, assim, me coloco aqui como um aprendiz, alguém que está estudando, né, constantemente, entendendo que nesse momento em que o MBI começa estrategicamente a entrar na seara de ações afirmativas, a gente está, né, aplicando, colocando em ação, né, eu diria uma amorosidade, uma consciência para que mais pessoas acedam a esse curso, a essa egrégora de saberes, né, de uma maneira que está coerente com a própria missão da universidade pública, né, aberta, de direitos, de excelência. Tá? Ah, e daí a gente gostaria de convidar, né? A gente falou assim, poxa, vamos abrir o edital, como é que a gente faz isso? Né? E contatamos a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar, chamada SAAD, né? E acabamos entrando em contato com a Naihara Almeida, que eu vou convidar agora aqui para conversar com a gente. E foi muito interessante, porque sido um bate-papo muito rico, sabe, a respeito de como que funcionam as ações afirmativas junto com o ensino superior, qual que é o impacto que isso tem, né? E isso nos trouxe, assim, acho que muitos saberes. Então, Naihara, antes de começar, minha gratidão pela generosidade das trocas, pela leveza, clareza, né, com que a gente tem conversado e o carinho e cuidado que foi toda a preparação do nosso edital de ações afirmativas. Bem-vinda. Oi, boa noite. Obrigada, Zari. Fico muito feliz de estar aqui, poder conversar com vocês sobre um tema que me interessa tanto. Naihara, tá um pouco baixo, você consegue falar mais um pouquinho perto do microfone? Sim, desculpa, sim. Obrigada. Tá baixo mesmo, estava longe o microfone. Sim, gente, estou muito feliz. Obrigada, Zari, pela oportunidade, pelo convite, né? Agradeço a todo mundo da comissão também, que vem se esforçado tanto para construir de maneira tão significativa e carinhosa esse trabalho tão importante, e dizer que o MBI, né, vem tomando a frente, inovando, tornando pioneiro aí dentro da UFSCar, esse é o primeiro curso Lato Sensu, né, que vai implementar um programa de ações afirmativas para ingresso, né, de estudantes. E, assim, eu acho que eu vou começar me apresentando. Eu sou a Naihara Almeida, eu sou mestranda no programa de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, e eu sou cientista social de formação, me formei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e foi na UFMS, em 2010, que eu iniciei minhas pesquisas sobre ações afirmativas, e aí desde então eu não parei mais, fui para especialização também com o mesmo tema, trabalhei bastante já no setor público com ações afirmativas também, e esse é um tema que motiva a minha pesquisa de mestrado também, e com certeza vai fazer parte da minha pesquisa de doutorado. Bom, o que eu quero falar com vocês rapidamente é falar rapidinho sobre o que são as ações afirmativas, né? O que é essa política, né? Se fala tanto o que ela significa. Mas antes de entrar explicar para vocês um pouquinho do que eu sei, eu queria que vocês fizessem um exercício junto comigo de contar, de pensar quantos professores negros vocês já tiveram nos cursos de graduações que vocês fizeram parte, ou nos cursos de pós, né?
quantas professoras negras, quantos professores ou professoras com deficiência, quantos chefes negros, quantas chefes negras vocês tiveram nas empresas que vocês passaram ou que vocês estão, né? Quantas são mulheres nesses cargos de chefia? Quantas pessoas nesses cargos de chefia têm algum tipo de deficiência? Esse exercício, né? E esse exercício que o Zari fez, tão interessante de conhecer detalhadamente o público que a gente está falando, nos ajuda a ter uma dimensão da importância desse tema, dessa discussão de hoje. Porque, assim, as ações afirmativas, se a gente pegar uma conceituação que vem sendo construída aí pela academia, né, desde quando ela vem sendo adotada, a primeira universidade federal a implementar vai ser o UERJ, lá em 2003, elas são medidas, né, que tem no seu cerne, no seu princípio, a ideia de justiça social, né, que vão visar o reconhecimento, a valorização das diferenças de raça, de etnia, de gênero, de sexualidade, entre outros marcadores sociais. E elas podem ser implementadas não somente nas universidades, para democratizar o acesso ao ensino superior, mas também nas instituições privadas, nos partidos políticos, por exemplo, na reserva de vagas para mercado de trabalho, nas universidades, enfim, podem ser medidas de mudança de currículos escolares, ações que vão visar combater preconceitos e discriminações de diferentes tipos, né? E, no caso, elas têm, como diz a professora Petronilha, que é da UFSCar, do Programa de Pós-Graduação em Educação, uma grande referência sobre ações afirmativas, ela vai dizer que elas vão ter três características principais, que é a ideia de reparação histórica, né? De promover ali uma reparação de desigualdades históricas que atingem diferentes grupos sociais, a ideia de valorização, principalmente de valorização das diferenças, das diversidades e das diferentes formas de contribuição desses grupos para a formação social e econômica do país, e de reconhecimento, né, de reconhecimento das desigualdades históricas que atingem esses grupos e acabam interferindo na formação econômica e social. Assim, a primeira ação afirmativa, para vocês terem uma ideia, não foi as cotas nas universidades. No Brasil, foi uma lei de 68, que ficou conhecida como Lei do Boi. Ela foi a primeira lei para garantir cotas à universidade, ela foi voltada para produtores rurais, né? Os candidatos a essa política, eles tinham que residir na zona rural, né? E serem ali filhos de agricultores, proprietários ou não de terras que residiam na região rural do país, e voltado especificamente para cursos como agronomia, veterinária, né? Então, essa foi a primeira ação afirmativa, ou seja, formou muitos engenheiros agrônomos, formou muitos veterinários e contribuiu para o crescimento do país. A gente também vai ter outros tipos de modelos de ações afirmativas, como, por exemplo, a gente pode pensar as políticas de equidade de gênero dentro dos partidos, e a lei que vai garantir, né, que 30% das vagas, né, para as candidaturas devam ser preenchidas por mulheres, né? E a lei, não só isso, a lei, por exemplo, que vai garantir que as empresas contratem pessoas com deficiências, criem, reservem vagas para pessoas com deficiências, uma lei de 91, né? Então, tudo isso dá uma dimensão de que as ações afirmativas, por mais que a que mais ganhe destaque, às vezes até um destaque polêmico, seja aquela voltada para o acesso à universidade, e isso diz muito dos motivos pelo qual esses tipos de assuntos surgem, né? A gente pode pensar aí que a universidade historicamente foi fundada e pensada para as elites, né? E que realmente a inserção de pessoas e grupos que historicamente estiveram fora acaba, de alguma maneira, deslocando determinados privilégios e promovendo uma democratização do acesso ao ensino superior, né? Então, outro ponto que eu acho interessante, que pode suscitar uma discussão para a gente, é a importância, então, dessas políticas para, como eu já disse, democratização do acesso ao ensino superior. Eu acho que ela é a que ganhou mais destaque, é a que teve um grande impacto no cenário nacional,
e que produziu desdobramentos muito importantes, como, por exemplo, a adoção de políticas, né, dessas políticas por grandes empresas. Que a gente vai ver aí como a Bayer, a Magalu, enfim, atualmente vem, né, adotando tais políticas, mas a gente chega nesse ponto por quê? Porque lá, a partir dos anos 2000, a gente vai ter implementação de alguns tipos de ações afirmativas, principalmente aquele voltado para o ingresso de estudantes pretos, pardos, indígenas com deficiência no ensino superior. E atualmente a gente está tendo a inserção por alguns programas, por alguns cursos de cotas, de reservas de vagas para pessoas trans, que é fantástico, né? Então, essa política ela vai representar resultados muito bons nas últimas décadas. As análises, inúmeras pesquisas vão pontuar que, em relação à trajetória desses jovens pretos, pardos, indígenas, que vão vir de escola pública, a universidade ela vai impactar diretamente, né, na mobilidade, na possibilidade de mobilidade social e econômica desses grupos. E, além disso, as pesquisas também vão apontar, pesquisas que vocês encontram do GEMA, que é o Grupo de Estudos sobre Ações Afirmativas da UFRJ, tem um site cheio de informação sobre isso, né? E eles vão mostrar que as ações afirmativas elas vêm enriquecendo a produção intelectual das universidades. Outro resultado positivo das ações afirmativas é que não vai acontecer uma queda da qualidade do ensino, né, como se previa ou era o receio, né, de algumas pessoas sobre isso. A UERJ, a UFRJ, a UNB, a Unicamp vão produzir pesquisas que vão mostrar que o coeficiente de rendimento de estudantes cotistas é igual ou superior daqueles estudantes que entraram via ampla concorrência. Recentemente teve uma pesquisa que foi realizada pelo professor Jacques Weiner, titular da Unicamp no curso de Ciência da Computação, e a professora Tatiane Melguizo, né, professora associada da Universidade da Califórnia, que eles realizaram uma pesquisa que mapearam 1 milhão de provas do ENAD, e eles chegaram ao resultado, né, que eles perceberam que o rendimento dos concluintes, né, que o ENAD é aquele Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes no final do curso, o desempenho de estudantes que estavam concluindo seus cursos de graduação vai apontar que não existia diferença estatisticamente entre alunos cotistas e não cotistas. O resultado vai ser muito parecido. É claro que a gente precisa ainda de mais pesquisas para entender melhor como está sendo a questão de inserção no mercado de trabalho desses estudantes, mas a gente já entende, já pode ter um panorama pelas empresas que estão promovendo, né, que vêm promovendo aí políticas de ações afirmativas para ingresso, né, para processos seletivos de seus candidatos, de trabalhadores. Isso justifica aí, já dá a intenção de que esse tipo de política traz resultados efetivos e positivos para as empresas, né, e não apenas para a educação, para a pesquisa, para o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, eu acho que sobre isso, deu para a gente ter uma ideia assim, um pouco da importância das ações afirmativas e da relevância do que está acontecendo aqui hoje e do que está acontecendo no MBA da UFSCar, né? Então, isso é fantástico. Por isso eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que é isso, Zari. Legal, Nayara. E daí, assim, acho que a gente está vendo aqui, né, que essa construção é bem introdutório ainda, né, das ações afirmativas no ambiente universitário, ele vai tendo vários impactos, né, e a gente queria fazer uma pergunta, né, muito ligada com a expertise do MBI, que tem a ver com inovação. Então, assim, a nossa pergunta é, para você, como diversidade e inovação se relacionam? Desculpa, AstraZeneca. E a gente queria pedir, a gente vai separar aleatoriamente aqui os participantes em grupos de 4 pessoas. Então, você vai entrar numa sala, né? Aceite. Se você não tiver em condições agora de conversar, não tem problema, é só não aceitar e não entrar na sala, tudo bem também. Mas entre para escutar atentamente como diversidade e inovação se relacionam. Onde que está essa relação? Né? Se possível, abra a sua câmera
e se expresse com autenticidade, né? Diga, pode ser a Glória Pires, né? Que fala, olha, não sei opinar sobre, lembra, no Oscar? Às vezes a gente não sabe. E muitas vezes é bom a gente escutar também, né? Então, vou pedir aqui para a Fê, que está como host, já, como é que estão aí as salas, Fê? Pode abrir? Eu vou abrir as salas, então. Pode abrir. Tá. Fazer aqui uma perguntinha. Tá? Né? Perguntar assim para o Jorge, tá aí, Jorge? O que é para fazer agora? O que você entendeu que é para fazer agora? Olha só, me testando. A gente tem que conectar, fazer uma conexão de qual a relação de diversidade com inovação, como que elas conversam e contribuem. É isso? É isso. E falar, então a gente tem 10 minutinhos, pediria assim para cada um prestar atenção, para dar espaço, né, para o outro. Então é mais isso, tá? E a gente vai voltar a fazer uma colheita e debater um pouco em cima para ir para o nosso fechamento. Vamos lá. Ok, abrindo. Bom, fomos abduzidos da sala, Sim, né? totalmente. Essa discussão, queria que você entrasse ali no Mentimeter e escrevesse para a gente o que emergiu dessa conversa, né? Então, o que estava vivo, que conceitos ou que palavras, né, emergiram. Eu estava numa conversa muito gostosa com a Marina, estava a Simone, estava o Matheus, e a gente, assim, a minha leitura aqui é que apareceu algo ligado com criatividade, né, com resolução de problemas complexos, né, parece que problema complicado tem já uma formulação, né, como se resolve. O complexo tem perguntas que são feitas para que a gente resolva. Como é que foi a tua conversa, Nayara? Foi maravilhosa. A pena que acabou, a gente foi cortado, assim. E a gente falou um pouquinho das nossas experiências, e como a gente estava ali num grupo de 4 pessoas, eu, o Luiz, Carlos, a Érica e o Gabriel, a gente estava num grupo, e como a gente estava num grupo diverso, né, com 2 mulheres, uma mulher negra, um homem negro, um homem, então a gente falou, nossa, as pessoas de origens diferentes, o Luiz Carlos falou muito bem, pessoas negras estão desenvolvendo estratégias para sobreviver todo dia, produzem inovação no seu cotidiano, né? Pessoas LGBTQI+, a mesma coisa, pessoas com deficiência, a mesma coisa. Mulheres também, de uma maneira geral, produzem estratégias inovam todo dia para sobreviver, para vencer as dificuldades cotidianas. Imagina o que essas pessoas são capazes de fazer quando têm oportunidade, né? Quando podem acessar espaços em que elas possam produzir, inovar e contribuir com as suas experiências tão diversas para criar novas ferramentas em todos os campos, seja dentro da universidade, seja no mercado de trabalho, dentro das empresas, né? Eu acho que a diversidade ela traz inovação por si só, sabe? Mas direcionada, ela pode modificar e transformar as realidades, as diferentes realidades. Acho que é isso que a gente chegou, sabe, no consenso. Você sabe que antes de entrar aqui, né, Rara, eu olhei assim, né, e eu tenho aqui de voz Alexa, e perguntei, Alexa, o que é diversidade? Deixa eu ver o que a internet fala, né? E veio a palavra variedade, né? Assim, como a gente ter variedade, diferentes pontos de vistas, pontos de ação, de conversa. E eu estou lendo aqui um pouco do que colocaram, estou vendo que a diversidade traz pluralidade de ideias, mas sem inclusão a gente fica na mesma, né? Como é que a gente pode considerar inclusão para a inovação, né? Como que a gente conecta esses pontos e somos capazes de criar um espaço em que o outcome, né, o resultado,
é algo mais inovador. Eu vi que teve gente que colocou, ó, diversidade traz visões refrescantes para um meio que antes só tinha um tipo de input, né, de contribuição. Então, quando a gente muda quem está contribuindo para a construção desse lugar, né, parece que alguma coisa aí começa a mudar. E estou levantando aqui a oportunidade de ouvir todos e respeitar a opinião de todos, podemos trazer grandes ideias acerca de problemas complexos na humanidade, a questão de escalar soluções para desafios mais representativos, né? E eu queria trazer um autor, o Daniel Kahneman, que escreveu O Rápido e Devagar. O Daniel Kahneman foi Nobel de Economia, né? Ele estuda a questão da economia comportamental, behavioral economics, mas ele diz assim que nós temos cérebros diferentes, né? Temos uma maneira de pensar que é rápida e tem outra que é mais devagar, que é construída ao longo do tempo. Quando a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com questões que são complexas em que a gente precisa saber fazer as perguntas corretas. No meu grupo, estava com a Marina, que trabalha na Google, e ela falou, olha, a gente estava aí com o Google Lens, as lentes do Google, no Brasil, e a gente viu que o aplicativo não estava funcionando para reconhecer rostos de pessoas negras. Estava falhando. Olha só, e como é que você vai lidar num país em que 54% da população se autodeclara negra? Né? Olha só os pontos cegos que a gente tem nesse processo todo. Estou vendo aqui diferentes manifestações, a criatividade também. Nayara, quer comentar alguma coisa? Eu quero sim, Zari, porque a gente fica pensando, né, sobre as ações afirmativas, sobre essas políticas de inclusão. Você bem falou que só a inclusão ela não dá conta de resolver as questões. Talvez ela não nos permita promover efetivamente transformações. Mas sobre a questão da diversidade, a importância dela, tem algumas pesquisas que vão mostrar que a promoção da diversidade ela vai fomentar ações inovadoras e criativas. Né? É justamente isso que a gente vem falando. A mistura de pessoas, de experiências, de ideias diferentes, elas vão estimular a criatividade, elas vão permitir, né, que as empresas encontrem soluções diferentes e inovadoras, e principalmente aqueles desafios mais complexos colocados pelo mercado de trabalho. Porque, assim, é como um dos comentários falou, um grupo homogêneo ele vai ter maior dificuldade de atuar, né? Com um mundo tão globalizado, multicultural e cada vez, né, mais segmentado, no sentido de que cada vez os grupos querem e buscam representatividade. E eu acho que uma coisa importante para a gente pensar a política de permanência, e aí não só na universidade ela é fundamental e ela vem sendo cada vez mais questionada e pesquisas vão apontar, inclusive uma delas é a minha, de que sem permanência não tem como a gente pensar, né, na efetividade das ações afirmativas. A gente vai completar aí uma década da implementação da Lei 2.711, que é a lei que, né, que versa sobre o ingresso através das cotas, e sem permanência não tem como a lei garantir a sua efetividade. Mas no mercado de trabalho, nas empresas, por mais que a gente esteja vivendo um momento que há há uma adoção interessante por parte, né, das empresas em promover políticas de promoção à diversidade e de inclusão, ainda é muito pequeno o alcance, né? Ainda a gente vai ter aí que mulheres negras, por exemplo, elas representam menos de 0,3%, né, que elas estão ocupando os cargos de chefias em empresas. Né? A gente tem, como você falou, 57% da população é negra, mas a gente vai ter apenas 29% dos cargos sendo ocupados por pessoas negras, e aí, na sua maioria, são homens. Né? Então, o recorte de gênero, o recorte de sexualidade,
a abordagem interseccional aqui vai ser fundamental, né, para a gente pensar essa questão da inclusão, para a diversidade, para a promoção da diversidade e da inovação. Sem um pensamento interseccional, a gente não tem um resultado efetivo. Acho que era isso que eu queria, sabe, comentar para a gente se atentar e pensar de maneira que olha esses atravessamentos, sabe? Legal, acho que a ideia de atravessamentos é muito importante. Eu vou, mais por uma questão de horário, né, passar aqui a voz para a Marcela, para ela falar um pouquinho sobre o que a gente está lançando, né, enquanto edital. Mar, com você. Obrigada, Zari. A ideia é ser bem breve aqui, pessoal, mas para quem então não é aluno aqui do MBI, não participa da equipe, então dizer que a gente está então com o edital aberto, né, até o dia 30 desse mês de junho, para inscrições para os nossos cursos, né, é o MBI, que funcionava no presencial para São Paulo e para Sorocaba, e temos 2 novos cursos, que é o MBA Indústria 4.0 e o Agro, que eles vão também, então todas essas 4 turmas participantes do edital, em cada uma dessas turmas a gente vai abrir 6 tipos de 6 bolsas, e aí elas têm tipos diferentes, né? Uma bolsa de 80%, duas de 60% e 3 de 40% por turma, né? Essa é a nossa primeira versão, né, desse edital. Vamos ver como funciona, se a gente está chegando da forma correta nas pessoas, então até é sempre interessante um feedback, até quem não for se inscrever e quiser dar um feedback para a gente, vai ficar muito feliz em receber e aprimorar, porque, como o Zari falou lá no começo, né, a diversidade é isso, a cada pouquinho a gente descobrindo um pouquinho mais, né, até sobre as ações afirmativas. Então, a gente vai cada vez melhorando. E então, né, estão abertas as inscrições. Eu vou mandar aqui o link do site para vocês acessarem. Lá dá para ver o edital, tem todas as informações lá, mas para qualquer dúvida a gente está disponível em contato de e-mail, que está no edital também. E também o formulário de inscrições está linkado nessa página. Também conseguem ver mais sobre o curso, para caso alguém não conheça, né? Não sei como cada um chegou aqui na live hoje. E também convidar vocês, até, Zari, se você quiser já pôr na votação lá, a gente vai ter na semana que vem, das 19 às 21, na quarta-feira mesmo, um workshop para a gente aprofundar um pouco esse diálogo que a gente teve aqui, essa troca, né? Então, lá conseguir fazer algo um pouco mais interativo, falando ainda sobre diversidade e inovação, temas de inclusão. E que nessa oportunidade a gente também vai trazer algumas metodologias que a gente utiliza no MBI. Então, ou caso você seja aluno do MBI e acha que alguém precisa participar, né, tem tudo a ver com o curso, e essa pessoa, né, está dentro dos nossos requisitos para participar do edital, envia para essa pessoa, né, que a gente vai adorar recebê-la nesse workshop, ou se não for possível a oportunidade, ter ela ainda como candidata do nosso edital. Eu acho que é isso, Zane, se você quiser complementar. Obrigado. De fato, né, Má, a gente faz aqui uma conversa bem breve, né? Então, a ideia desse workshop é uma conversa e um aprendizado um pouco mais aprofundado, junto com a Naihara, a gente debater, enfim, algumas das questões mais relacionadas aí, esse tema de diversidade e inovação, como se relacionam, como que a gente junta, né, a ideia de uma segurança psicológica para times que performam melhor, né, onde que está aí o acolhimento, e, enfim, a ideia muito é trazer aqui a inovação de maneira transversal, entendendo que diversidade faz parte desse construto estratégico. Legal, e assim, tem gente que já está meio saturado também, eu entendo, eu também estou meio cansado, mas algumas coisas a gente vai mesmo, acho que quando está com aquele interesse. A gente queria perguntar de 0 a 10 o quanto você recomendaria esse encontro para um parente ou amigo, né? Estamos usando aqui um meme, não sei qual que é esse, mas foi o Ramírez que colocou, mas para a gente ter uma ideia aqui de NPS, lembrando que está gravado, então se você achar que tem alguém que vai se beneficiar, vai aprender, vai gostar de saber um pouco sobre isso,
por favor, indique. Né, e a gente também está sempre aqui aberto para escutar, acolher sugestões e formas, né? Esse foi um dos nossos primeiras lives com essa temática, tá? Agradeço aqui a presença de todo mundo. Quero passar aqui para uma pergunta, assim, que é o como eu saio desse encontro, né? Então, de que maneira, o que está vivo, o que você sente aqui ao participar, né? A gente falando lá dessa conexão, né? Não dá para mudar um sistema se a gente não faz esse sistema ver e sentir a si mesmo, né? Como que você se vê e se sente nesse momento? O que foi para você essa participação, essa relação? Estou vendo aqui gente que está reflexiva sobre o seu papel nas organizações, no quesito inclusão, principalmente. Legal, né? Mais na questão da mão na massa, na ação, né? Já está diverso, e aí como que inclui, né? E mantém. Tem gente que está se sentindo provocada. Que bom, a ideia aqui é dar uma cutucada, já que a gente não pode cutucar, né? Presencialmente, a gente cutuca com as nossas vozes, com as trocas. Tem gente que está saindo acolhido, que bom, agradeço. Acho que pertença é uma necessidade humana universal e que a gente consiga fazer com que mais pessoas pertençam aos espaços de inovação. Pessoas que estão saindo com o coração mais aberto, estimulados a conhecer mais e fazer mais, que bacana ouvir isso. Tem gente que está feliz e cansada, pensando em como saiu a vontade de transformar através das ações afirmativas. Legal, bom isso daqui, né, Rara? Acho que no workshop da semana que vem até um pouquinho do histórico das ações afirmativas, né? Nutrido, não estou só, verdade. Aberta cada vez mais, tem gente que está inspirada, inovada e desafiada a continuar, pensativo do meu papel no sentido de ator nesse movimento, ou seja, quando a gente é protagonista, tá? Porque colocou aqui ator, a gente está lidando com ambiguidade, com ambivalência, né? Se eu escolho amar alguém, eu também vou ter um medo, de repente, de perder essa pessoa. Mas eu vou deixar de amar? O que é ser protagonista da sua vida? Acho que quando a gente percebe que conhece pouco, né, a gente conhece pouco da gente, né, conhece pouco da vida, conhece pouco do mundo também. Bacana ver isso. Com a esperança de poder abrir as portas para mais gente preta, legal, acolhida e empolgada em aprender mais. Obrigado aí por todos que responderam. Quem quiser entrar em contato comigo, só coloco aqui meu e-mail, é ferrage@ufscar.br. Também estou no LinkedIn e no Facebook, como Zari Ferrage, né? E tem um projeto que está em andamento, chamado Photos of Confinement, no Instagram. A gente está para fechar e vai fazer uma exposição fotográfica sobre retratos do confinamento, uma leitura dos pensamentos, desejos e emoções ocorridos no cotidiano da quarentena. Então, se você tiver alguma foto, algo ligado com diversidade e quarentena, manda em direct para lá, tá? Quem quiser conversar com a Naihara, tá aqui o e-mail dela, naihara.a.souza, com s, @gmail.com, e no LinkedIn ela está como Naihara Almeida. Bom, gente, com um leve atraso, a gente conclui aqui a nossa live. Agradeço a todo mundo. Deixo aqui um abraço apertado e vacinado em todas e todos, né? Esperando aí que, enfim, que a gente supere esse momento, né? E que de tantos atravessamentos que a gente tem no momento pandêmico, nessa repetição, né? No isolamento social, nas restrições sociais, que a gente seja atravessado por uma pulsão de vida que nos traga aprimoramento, né? Porque quando a gente é atravessado pela pulsão de morte, a gente sente nessa repetição um cansaço, uma tristeza, né? Então que a gente se conecte mais com aquilo que nos nutre. Obrigado, pessoal. Um grande beijo. Obrigado, Naihara, por compartilhar essa mesa. E
deixo aqui Eu que agradeço, Zari. Muito obrigada. enfim, microfone aberto. Obrigado. Obrigada, gente. Uma excelente noite. Descanso e restinho de semana. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Até. Valeu. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite.